Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai falar muito sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Hoje tem jogo do Botafogo, daqui a pouco o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão. Jogo de vida ou morte? Coloco isso no título com muita tranquilidade, porque se o Botafogo não vencer a partida hoje, dá adeus às chances que tem na vaga da Libertadores, o famoso G8, né? Eu vou passar com vocês aqui as principais notícias para esse jogo de daqui a pouco, né? Como é que deve entrar em campo o Botafogo, quais os pendurados, quais os desfalques, o Atlético Mineiro também, como é que veio o Galo, né? Do Cuca, Atlético Mineiro que ano passado foi campeão brasileiro, rapaz, e esse ano aí tiveram mudanças no comando técnico, também a equipe acabou caindo de produção, e ficou longe aí de disputar o título que já foi confirmado para o Palmeiras nesse ano de 2022. Roda a nossa vinheta e a gente vai falar sobre esse jogo de logo mais. É isso aí, voltando aqui então para a gente falar muito sobre esse jogo de logo mais, jogo das 8 horas da noite que vai encerrar essa rodada, né, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que está em 8º lugar, enfrentará o Botafogo, que está em 11º. Botafogo ali no meio da tabela, mas ainda com chances de G8. Né? Chances pequenas, segundo os matemáticos, aí 4% de chances, mas temos chances. Então os jogadores deram entrevista falando que ainda acreditam. Para isso, o Botafogo precisa vencer a partida. Se empatar hoje, já não vai ter mais chances de pegar essa vaga na Libertadores. O Botafogo está em 11º com 47, se vencer mais tarde, chegaria aos 50 pontos e iria ultrapassar o Fortaleza, que está em 10º com 49. O São Paulo tem 51 em 9º, o Atlético Mineiro 52 em 8º. Então o Botafogo iria colar no G8 praticamente. É um confronto direto, né? O Atlético Mineiro com 52. Se o Atlético vencer hoje, encaminha muito bem a vaga, o Atlético Mineiro. Então é um jogo também decisivo para o Galo, né? Jogando em casa, diante da sua torcida. E é um jogo que, se o Atlético vencer, está praticamente garantido na Libertadores. Agora, se o Botafogo vence a partida e embola tudo de novo, o Botafogo chegaria, como eu disse, a 50 pontos, São Paulo 51, Atlético 52, América Mineiro 52, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato. Então, tanto para o Botafogo quanto para o Atlético Mineiro, é final, é jogo de vida ou morte, né? Pro Botafogo eu acho que ainda mais, né? Porque se o Botafogo perder, esquece qualquer chance de Libertadores. O Atlético não. Se o Atlético perder, o Atlético embola tudo, né? Ali se complica um pouco, mas ainda segue em 8º, ainda dentro do G8 e com condições de, nas outras 2 rodadas, conseguir confirmar a sua vaga. O Botafogo, a gente sempre espera uma surpresa do Luiz Castro. É um técnico que costuma mudar as suas equipes, e ele diz isso, que a semana é muito importante no trabalho para ele, que o jogador não tem cadeira cativa, que o jogador não tem que ser escalado pelo que ele fez na última partida, mas sim pela semana de treinos. Isso são falas do Luiz Castro. Então, muitas vezes, quando a gente vai passar aqui uma escalação, a gente sempre é pego de surpresa pelo Luiz Castro, porque os treinos são fechados, então, dependendo sempre de algum jogador que está ali rendendo durante a semana e a gente não está sabendo, né? E o Botafogo veio com uma nova formação nos últimos jogos, depois da lesão do Carlos Eduardo, que era o meio-campo titular absoluto do Botafogo. Depois que ele se lesionou e só volta no ano que vem, o Júnior Santos herdou essa vaga dele ali no meio-campo, né, jogando como se fosse um meia atacante, e o Vitor Sá foi deslocado para a ponta direita no lugar que o Júnior Santos estava jogando. Então essa foi a mudança mais significativa do Botafogo no jogo contra o Bragantino e também no jogo contra o Cuiabá. Contra o Bragantino deu certo, o Botafogo venceu por 2-1. Contra o Cuiabá deu tudo errado, o Botafogo perdeu por 2-0 dentro de casa. Então a gente fica na expectativa de hoje saber o que ele vai fazer. Será que ele vai mudar esse esquema? É um esquema muito ofensivo, ultra ofensivo, para enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão. Porque a gente olha para o time e são 4 atacantes, cara. Apesar de a gente saber que o Júnior Santos está fazendo uma função ali de meio campo, né?
no lugar do Eduardo, oficialmente, digamos assim, ele é um atacante, né, de ofício, o Júnior Santos. Então, o Botafogo fica meio que com 4 atacantes em campo, né? Júnior Santos, Tiquinho Soares, Jefinho e Vitor Sá. É, sim, uma formação muito ofensiva e que pode ficar muito exposta, né, contra um Atlético Mineiro que é um bom time. O Atlético Mineiro é o atual, não é mais o atual campeão brasileiro, porque o Palmeiras já acabou de ser campeão brasileiro em 2022. Mas o Galo, apesar de nesse ano não estar muito bem, ano passado, com esse mesmo time, foi o campeão brasileiro. Então, assim, é um time que a gente precisa respeitar, mas é o estilo do Botafogo jogar também. Não adianta o Botafogo jogar retrancado. Eu acho que tem que procurar o meio termo. Não pode também ficar muito exposto, mas também não pode ficar recuado porque o Atlético Mineiro tá jogando em casa. Não, o Botafogo tem que fazer o seu jogo, independente se seja em casa ou fora, tem que jogar da forma que ele tá acostumado. Agora, eu vou botar a provável escalação para vocês aqui do Botafogo e a gente pode, nos comentários aí, discutir um pouco sobre isso. Será que vale a pena hoje o Botafogo entrar com o Patrick de Paula no meio campo e tirar o Vitor Sá do time, por exemplo? É um pedido da torcida, muita gente nas redes sociais pedindo isso. Vitor Sá não tá jogando bem, voltaria com o Júnior Santos para ponta direita, né? Colocaria o Patrick de Paula no meio campo e na frente Tietê e Lucas Fernandes fazendo o meio campo. Eu tô vendo muita gente pedindo isso, até porque o Patrick de Paula jogou bem contra o Fluminense, apesar do pênalti cometido, e contra o Bragantino ele entrou no segundo tempo e jogou bem também. Aí a gente não entendeu muito bem qual foi o critério do Luiz Castro contra o Cuiabá. O Patrick de Paula nem em campo entrou, depois de 2 partidas feitas. Foi o que eu falei aqui, né? Pode ter sido aquele critério dele. Patrick de Paula não treinou bem durante a semana, não importa o que ele fez no último jogo. Não vai entrar. É um critério do Luiz Castro, que a torcida do Botafogo, inclusive, reclama muito disso, né? Reclama muito, porque o Patrick estava jogando bem e, do nada, contra o Cuiabá, ele nem em campo entrou. Vamos ver o que o Luiz Castro vai fazer mais tarde, mas o provável Botafogo é Gatito Fernandes no gol, na lateral direita, Daniel Borges vem jogando e o Rafael vem sendo reserva, tá? Então, Daniel Borges, titular, lateral direito, na esquerda, Fernando Marçal. Na zaga, a nossa zaga Adrielson e Cuesta vem sendo aí titulares absolutos, e aí no meio campo tem essa dúvida, né? Se o Tietê, que vai ser o primeiro volante, ou o Patrick de Paula, que vai entrar no lugar do Vitor Sá. Então, Tietê ou Patrick de Paula, e aí no meio campo a gente tem o Lucas Fernandes e o Júnior Santos, ou o Lucas Fernandes e Tietê, porque aí o PK entrando no lugar do Vitor Sá, a gente tem uma mudança de jogadores aí em posições. Na esquerda, Jefinho, na direita, Júnior Santos ou Vitor Sá, e no ataque, o Tiquinho Soares, o camisa 9 do Botafogo. Então a gente tem dúvidas para a partida que vão ser descobertas somente quando sair a escalação oficial, 1 hora faltando para o jogo, tá bom? Como vem esse time do Atlético Mineiro, cara? Vou colocar até uma colinha aqui, porque esse time do Atlético Mineiro, ele vem com mudanças também, tá? O Atlético Mineiro, ele deve vir com Everson no gol, Guga na lateral direita e Dodô na lateral esquerda. Lembrando que o Guilherme Arana está fora, inclusive, da Copa do Mundo, né? Se machucou, só volta no ano que vem o Guilherme Arana. Na zaga, o Gemerson na zaga, e aí tem uma dúvida, ou o Júnior Alonso ou o Hever aí para iniciar jogando. No meio-campo, Alan e Jair, são os 2 volantes desde o ano passado, né? Os 2 volantes titulares do Atlético Mineiro. E aí no meio-campo tem uma dúvida, se ele vai entrar com o Nacho Fernandes ou se ele vai entrar com o Zaratio, né? Uma dúvida gringa aí no Atlético Mineiro. E aí 3 atacantes, Ademir, Keno e Vargas. Medeiros, cadê o Hulk? Hulk tá machucado, também não joga a partida de hoje, o que é uma ótima notícia pro Botafogo, né? O Hulk é o melhor jogador do Atlético Mineiro e não vai estar jogando por conta de lesão, tá? Então esse deve ser o time do Atlético Mineiro. Tem também uma dúvida ali se vai entrar o Ademir ou então se vai entrar o Pavon, que é um argentino, né? Que foi contratação do Atlético Mineiro para esse ano, né? Mas o Ademir está um pouquinho à frente aí, pelo que as notícias estão sendo passadas aí. Ele foi titular, inclusive, o Ademir, no jogo, na última rodada, no jogo do Atlético Mineiro, tá? Então é isso, 8 horas a gente tem essa final entre Atlético Mineiro e Botafogo, jogo de vida ou morte. Eu coloquei isso no título para vocês e não tem como chamar de outra forma. Botafogo
é vencer ou vencer. Se empatar ou perder, esquece G8, acaba o ano para o Botafogo, classificado na Sul-Americana mesmo, e é isso. Se vencer, aí a gente vai para essas 2 últimas rodadas, ainda na briga pelo G8 e na briga pela Libertadores. Um abraço e até a próxima.